O Nintendo 64 foi a estreia da Nintendo na geração de jogos 3D, e ele chamou muita atenção principalmente porque estava indo completamente ao contrário da concorrência. O Nintendo 64 ainda usava cartuchos como mídia, enquanto o PlayStation 1 utilizava da nova tecnologia que era o CD-ROM, os famosos discos. E por causa dessa decisão, o console acabou se limitando bastante aos seus games, porque veio o desafio dos desenvolvedores de conseguir aproveitar o máximo que o Nintendo 64 poderia oferecer com um limite de tamanho que um cartucho aguentava suportar naquela época. Por isso hoje eu quero mostrar pra vocês os jogos mais pesados do Nintendo 64 que levaram o videogame no limite. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, se tem um bom exemplo de jogo que levou o Nintendo 64 pro limite, esse é o Resident Evil 2. Resident Evil 2. Dá até um arrepio, cê é louco. Ele é até um caso famoso porque muita gente achou que fizeram o impossível aqui pra poder portar o Resident Evil 2 de PlayStation 1 pro N64. Pra vocês terem uma noção, um cartucho de Nintendo 64 tem apenas 64 megas de memória. Hoje em dia isso não é nada, né? Porém, pra em comparação na época, o Resident Evil 2, o mesmo jogo de PS1, é dividido em 2 CDs porque já não aguentava só botar em um. E cada um ocupando 1 GB de memória, ou seja, os caras tiveram que converter 2 GB de conteúdo para 64 megas do cartucho da Nintendo. Eu nem preciso falar aqui que fizeram muitos milagres, né? Rolou aqui muita gambiarra, como por exemplo, comprimir várias vezes as cenas FMV, né, que são aquelas ceninhas, para conseguir caber no console. Diminuiu também a qualidade dos áudios, das modelagens de alguns personagens e dos cenários pré-renderizados, além também de diminuir certos frames. O mais impressionante é que eles conseguiram fazer isso e ainda parecer que a perda de qualidade foi mínima. Fora que eles ainda adicionaram coisas, como alguns arquivos extras explicando os eventos do Resident Evil 1 e 3, que não foram lançados pro Nintendo 64, além também de trazer algumas pistas para jogos futuros como o Resident Evil Zero. Ou seja, os caras tiveram que suar sangue para diminuir tudo dentro desse jogo. E ainda adicionaram mais coisas, como é que pode? Acho que depois disso aqui eu não preciso te convencer que esse é um dos jogos mais pesados desse console da Nintendo, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida! F-Zero X chamou atenção na época do seu lançamento por algo que hoje em dia é até comum. O jogo simplesmente rodava a 60 FPS. Pois é, quem tá acostumado com os jogos de hoje em dia já não deve achar nada demais, principalmente pra quem já joga bastante no PC, que nos consoles, direto e reto, algum jogo acaba sendo limitado a 30 FPS, né? Mas F-Zero X é um jogo de 1997 lançado pro Nintendo 64, e nessa época era comum os jogos rodarem a 30 FPS ou até menos e ainda assim ter uma performance considerada aceitável. Tem muitos jogos antigos que a gente sentia queda de FPS, a gente achava que era coisa de efeito câmera lenta ou coisa do tipo. Eu lembro muito no Mega Man X, na primeira fase, em algumas outras fases também do Armadillo, que na caverna, quando você tá no carrinho, o jogo dava meio uma engasgada e a gente ficava pensando, nossa, olha o efeito aqui, que da hora e tal, mas na verdade não, era só o Super Nintendo peidando mesmo pra passar aquela fase, porque tava muito rápido, né? Mas assim, a real é que nessa época que poucas pessoas realmente se ligavam nisso, fora os desenvolvedores. Mas para esse jogo a Nintendo fez questão de manter aqui os 60 FPS constantes durante toda a gameplay. E para isso foi necessário fazer vários sacrifícios, como tirar detalhes de cenários, diminuir texturas dos modelos 3D e até mesmo reduziram a quantidade de polígonos usado nas modelagens dos veículos. E uma coisa que vale comentar é que mesmo que os cartuchos tenham capacidade de armazenamento menores que os CDs, por serem basicamente chips, fica mais fácil de trabalhar com jogos com FPS cravados. E também praticamente eliminava as telas de loading, porque a leitura era mais rápido. Mas mesmo assim, as limitações técnicas forçaram os desenvolvedores a sacrificar coisas para que isso fosse possível, mas deixando a experiência de gameplay simplesmente finíssima. É lindão de se ver, mesmo você jogando hoje em dia com um emulador, tá ligado?
Vamos lá, pode não parecer, mas The Legend of Zelda Majora's Mask foi o Zelda mais pesado da sua geração. Visualmente falando, o jogo melhorou praticamente tudo que tinha no Ocarina of Time, como modelo de personagens e cenários mais detalhados, fora os efeitos de iluminação que ficaram mais bonitos e por aí vai. A gente com certeza pode definir que esse é um dos jogos mais bonitos do console. Mas além de mais bonito, Majora's Mask ainda expandiu a gameplay com as mecânicas de volta no tempo e principalmente as máscaras. São 24 máscaras que você pode obter no jogo, cada um mudando o visual do Link para algo diferente e ainda trazendo habilidades totalmente distintas. Tudo isso fez o Majora's Mask ser tão pesado que é simplesmente impossível jogar ele de forma convencional no Nintendo 64. Para você jogar esse jogo, é obrigado a ter o Expansion Pack instalado no console, que para quem não sabe, o Expansion Pack é um periférico ali criado pela Nintendo que ampliava as capacidades técnicas e de armazenamento do console, que a Nintendo percebeu que ou eles lançavam uma versão Pro do Nintendo 64 ou de alguma forma melhorava só utilizando um acessório mesmo, e essa foi a cartada que eles tiveram. E vários games acabaram utilizando disso também, incluindo o Majora's Mask, que só roda se você tiver esse acessório aí para poder jogar. O Resident Evil 2, que eu comentei com vocês, também utilizava desse Expansion Pack, só que a diferença é que você podia jogar sem ele, mas não no caso do Majora's Mask. É obrigatório. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Meu Deus do céu. E já que a gente chegou aqui no Expansion Pack, Donkey Kong 64 foi simplesmente o primeiro jogo a exigir o uso desse periférico. A princípio, Donkey Kong 64 era para ser um jogo de plataforma simples estilo 2.5D, mas a Rare simplesmente decidiu transformar esse jogo num projeto ambicioso e não linear, no mesmo esquema do Super Mario 64 e Banjo-Kazooie, só que claro, fizeram ainda mais. Esse jogo ele veio com uma grande variedade de cenários, indo de florestas, cavernas, lugares abertos e por aí vai. E nada era pré-renderizado. Tudo era em tempo real. O jogo também tinha vários personagens jogáveis e um modo multiplayer com cerca de 6 minigames que podem ser jogados de 2 a 4 jogadores. Era bem completão. Fora que esse jogo ainda tem suporte para tela widescreen, algo raro naquele tempo, que é quando você coloca o videogame em 16:9 e poucas televisões de tubo dava para fazer isso. Até no PlayStation 2, para vocês terem uma noção, quase não tem jogo que utilizava dessa resolução aqui. De cabeça eu lembro do Gran Turismo 4, tá ligado? Então a Rare com esse Donkey Kong estava pensando à frente do seu tempo. E ele também era compatível com outro periférico do console, que é o Rumble Pack, que era acoplado no controle, dando aquela função vibratória estilo DualShock do PlayStation. E dessa forma a gente pode concluir que são muitos elementos e muitas funções que fizeram simplesmente o Donkey Kong 64 levar o console pro limite e exigir bastante desse videogame para rodar com perfeição. Ou quase, né? Já que falamos aqui de Zelda e Donkey Kong, não dá pra falar também do Mario, né? Principalmente o Paper Mario, que era pra ser uma continuação do Super Mario RPG do Super Nintendo. Inclusive, na época que ele ainda era chamado de Super Mario RPG 2, o jogo tava sendo desenvolvido pra sair no Nintendo 64DD, que pra quem aí não tá ligado, o 64DD é outro periférico do 64, que permitia rodar jogos em disquete. Pois é, mesmo nos periféricos, em vez de colocar ali algo que rodasse CD, não, se recusaram e colocaram disquete. Foi muita cagada aqui da Nintendo nessa época, viu? Felizmente, a ideia do jogo ser exclusivo do 64DD foi abandonada e o jogo saiu pro Nintendo 64 normal mesmo, como Paper Mario. Mas claro que Paper Mario não é aquele jogo do Super Mario, ele é um RPG com todo um sistema de evolução dos personagens, administração de itens e equipamentos e batalhas por turnos. Inclusive saiu um remaster dele recentemente pro Nintendo Switch. Mas assim, apesar de não ser tão complexo quanto os outros jogos do gênero, ainda assim é um sistema que adiciona camada ao jogo. E como todo bom RPG, a gente tem aliados que vão se juntando com a gente com o passar da aventura. E aqui são 8 personagens diferentes que se juntam ao Mario, todos com habilidades também completamente distintas. Fora isso, eu nem preciso lembrar que o Paper Mario tem um visual belíssimo que mistura cenários totalmente 3D com modelos de personagens que parecem ter sido feitos de papel, que dá ali um charme muito grande para esse game aqui. Pode não parecer, mas esse estilo gráfico exigiu bastante do jogo pra casar tudo certinho e funcionar perfeitamente no console. Fora que os movimentos dos personagens são bem rápidos em comparação a outros jogos com modelos totalmente 3D. E vale ressaltar que praticamente tudo isso já era planejado pro jogo desde a época do 64DD. Então, para fazer a adaptação aqui pro 64 normal, eles precisaram sacrificar algumas coisas.
O jogo do Indiana Jones lançado pro 64 com certeza elevou bastante o nível de jogos de ação e aventura em 3D daquela época. Primeiro que ele tem dublagem quase que o jogo inteiro. Não que isso seja novidade. Já tivemos jogos como Metal Gear Solid, por exemplo, que fizeram isso também, mas é só lembrar que isso foi feito no 64, tá? Não foi no Play 1, não existia um CD com um armazenamento gigante pra você poder colocar dublagens ali. Ou era a trilha sonora, efeitos sonoros e acabou. Além disso, tudo no jogo é mega detalhado, seja em texturas de cenários e até na interação do Indiana Jones com o que tá ao seu arredor. Fora aquelas ceninhas para deixar tudo bem mais cinematográfico. Mas talvez o que mais chamasse a atenção aqui é realmente as iluminações. O jogo tem efeitos bem legais de luz e sombra, que hoje em dia poderia ser comparado ali talvez com Ray Tracing. Tá, eu tô forçando um pouco a barra, mas é bem bonitão. Mas tinha aquele esquema do cenário com uma iluminação mais localizada, a sombra do personagem se adaptava, dando um realismo maior. Tinha também umas piscadas de luz, por exemplo, que os efeitos de iluminação refletiam no personagem também, e por aí vai. E junto com esses efeitos, o game também tem um efeito de partículas que ajuda ainda mais a deixar tudo extremamente detalhado, dando um efeito meio de poeira, sabe? Ah, e um detalhe importante, tudo isso sem usar o Expansion Pack. Vale destacar também que esse jogo saiu pro PC, tá? Que obviamente foi bem melhor produzido, mas não deixa de ser interessante analisar a versão que chegou no console da Nintendo. Essa caveira significa perigo! Star Wars também entra nessa lista com Star Wars Rogue Squadron, que é considerado por muita gente um dos melhores Star Wars já feitos e o melhor Star Wars pro Nintendo 64. Esse jogo ele é focado no combate de naves e é totalmente tridimensional e em terceira pessoa. São 5 naves totalmente diferentes que podemos controlar em uma boa variedade de mapas. Além dos mapas e os veículos serem bem detalhados, com direito à distribuição de cenários, por exemplo, o jogo ainda traz aquela trilha sonora clássica da franquia. Aqui é praticamente um simulador de combates espaciais, trazendo assim uma gameplay bem dura, mais gostosa ao mesmo tempo. Mas o que chamava bastante atenção mesmo eram os seus detalhes. Por exemplo, na fumaça, se você atirar no chão, vai ver uma fumacinha saindo da área que você atirou. Pode parecer pouca coisa aqui, mas na época era super normal você dar um tiro na parede e não acontecer nada. E pra vocês terem uma noção, o Rogue Squadron teve praticamente o mesmo nível de tratamento no seu desenvolvimento que o jogo do Indiana Jones, que aliás foi feito pela mesma equipe. E o Rogue Squadron puxou tanto do Nintendo 64 que novamente precisaram recorrer ao Expansion Pack. Cable out. Let her go. Conker's Bad Fur Day surpreendeu todo mundo que esperava mais um game fofinho e bobinho de plataforma. E o que a gente recebeu na verdade foi tudo menos um jogo pra criançada. Mas não foi só isso que Conker surpreendeu não, tá? A princípio o jogo seguia aquela mesma receita de bolo de Super Mario 64, Banjo-Kazooie e também já o citado aqui Donkey Kong 64. Mas Conker conseguia ir além, trazendo além de variedades de cenários, também mapas enormes para os padrões da época. E mesmo com os mapas sendo consideravelmente maiores, os gráficos ainda assim não deixaram a desejar, incluindo até mesmo efeitos de luz e sombra e principalmente as expressões dos personagens. Sim, todos os personagens eram extremamente expressivos, principalmente nos seus rostos, algo que naquele tempo ainda não era muito explorado. Poucos jogos conseguiam passar uma sensação ali de expressão, era sempre algo muito borrado, né? E junto das expressões faciais ainda tinha a dublagem, que era excelente e que deixava, né, as piadas aqui mais ácidas quando você ia jogar. E como se isso não fosse o bastante, o jogo ainda tem multiplayer de até 4 jogadores, com direito a 7 modos diferentes de jogo para você poder jogar com seus amigos. E durante a gameplay, apesar do Conker não ter tantos movimentos variados, mesmo assim ele variava bastante nos elementos, como tinha coisas que pegava de jogos de tiro e até habilidades temporárias de acordo com os itens que você podia interagir nos cenários. Squirrel, look what you've done! I'm blushing! No! Que nojo! Perfect Dark é outro clássico do Nintendo 64, sendo o sucessor espiritual do excelente GoldenEye 007. De primeira vista, Perfect Dark pode parecer apenas mais um FPS, entre tantos outros que já existiam naquela época. Mas as coisas mudam quando a gente começa a analisar os seus gráficos aqui. Mesmo não sendo tão detalhado quanto outros jogos que eu já citei nesse vídeo, Perfect Dark demonstrava um cuidado na hora de replicar a luz, sombra e também o seu reflexo. A gente podia ver, por exemplo, sombras de
de janelas em cenários que se passam de noite, ou as texturas das decorações das paredes que eram ultra detalhadas. Em determinados cenários, onde o chão é espelhado, dá pra ver o reflexo de tudo ali, mó bonitão. E partindo pra gameplay, a gente podia interagir bastante com o cenário também. Inclusive, dava pra você apagar as luzes dos lugares, e quando a gente atira nessa hora, a luz dos tiros iluminam os cenários por alguns segundos, mostrando muita atenção e cuidado que eles tiveram aqui na parte da programação e também dos gráficos para simular ali, né, o comportamento dos jogadores. Pode não parecer, mas isso dá trabalho, né? Porque quando você vai jogar um game, tem várias situações diferentes. Por exemplo, vou atirar na parede, a textura da parede tem que mudar, né? Abrir um buraco. O som que vai fazer na parede é diferente do som que vai fazer quando você atira no chão. Tem muitos jogos dessa época que se você atirava na luz não acontecia absolutamente nada, ou nem tinha reflexo acontecendo. Então aqui eles foram bem cuidadosos nisso. Mas tá certo, a gente pode falar aqui que ele não é um primor visual, mas naquele tempo era algo bem realista, tá? Fora a quantidade de armas que a gente tinha também. E claro, o multiplayer que pode ser jogado de 4 a 8 jogadores, além de cerca de 30 desafios para você poder fazer contra os bots. É um jogo que deu um pouquinho de trabalho também para rodar no Nintendo 64. Pra finalizar aqui, vamos falar agora do Jet Force Gemini, que é um jogo de ação e aventura com temática futurista. Nele a gente controla 3 personagens que vamos desbloqueando conforme vamos avançando na aventura. O jogo, ele tem elementos de tiro e exploração, com mapas relativamente grandes e muito inimigos pra você matar. E ele se destacava principalmente pelo seu belo visual, que era lindíssimo. As cenas do jogo são cinematográficas e o visual dos personagens são bem bacanas. Além disso, o jogo também tem recursos que mostram o quão os desenvolvedores tiveram um cuidado especial com ele. Por exemplo, o jogo tem backtracking, que envolve voltar para planetas que você já visitou antes, e dependendo do personagem que você tá jogando naquele momento, você pode usar as habilidades dele para acessar cenários que não eram acessíveis antes. E o mais interessante aqui é que se você quiser trocar de personagem, o personagem anterior vai continuar no planeta até você voltar para ele e tirar ele de lá. Não tem teleporte aqui não. Fora isso, a inteligência artificial também recebeu um trabalho a mais, com inimigos avançando pra cima de você, cada um com um nível de agressividade diferente, e os reféns que temos que resgatar também agindo de forma bem inteligente dependendo das situações. A Rare, que é a desenvolvedora do jogo, aproveitou o máximo que o console podia oferecer pra fazer esse jogo e ainda queria mais, tá? Eles queriam, por exemplo, ter incluído aí, além do modo multiplayer, um modo de corrida de formigas no jogo, já que o game tem bastante formigas, que são alguns inimigos que a gente enfrenta lá. Mas agora eu quero saber de você, ficou faltando algum jogo que é extremamente pesado de se jogar no Nintendo 64, que peida assim, o console até frita, fica quente pra caramba, porque não consegue rodar direito? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, fortalece com seu joinha, compartilha com seus amigos, pega o vídeo, manda no zap, clica no botãozinho compartilhar aí, e inscreva-se no canal também pra você receber os nossos próximos vídeos, e aqui do lado eu vou deixar pra vocês os jogos mais pesados do Nintendo Wii. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.